piedade maior, pedindo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos trabalhadores da luz, aos nossos anjos guardiões, que possa adentrar os nossos lares, levando o socorro necessário a cada um, aliviando as suas dores, que sejam elas do corpo, da mente ou da alma, que possa aliviar todos esses irmãos que aqui nessa lista se encontram, que eles possam encontrar o alívio necessário para a sua dor. Leiane Alice Clementino Souza, Marluce Ferreira Fagundes, Kátia Fagundes, Antônio Rebouça e Ayrton Ramalho. Que a paz do Mestre Jesus possa tocar cada um. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória da noite de hoje é a de número 7 do nosso livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel e tem como título Por seus frutos os conhecereis. E essa passagem está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 16. E o Emmanuel nos descreve da seguinte forma: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da sopa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústicas ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações impulsivas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de paisagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. E assim, amado Mestre, que possamos ser esse fruto lindo que tu espera de nós. E assim eu passo a palavra a você, Gilson, para fazer a nossa oração diária. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje, que estamos bastante felizes pela convivência do dia a dia no plano terrestre, e vamos pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje, como gratidão por esses ordens belíssimos, nós vamos fazer a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derrame por todas as partes a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber as fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e querendo de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, deixando na fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina santa imagem. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra, Francisco. Que assim seja, graças a Deus. E assim, amado Mestre Jesus, Pai de misericórdia, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho, passando a palavra ao nosso irmão Ivan, que fará a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Francisca. Muito obrigado a todos os nossos irmãos que estão presentes nesse banquete de paz e luz. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa adentrar o lar de todos nós, transformando, fortalecendo as energias em energias de paz, de amor, de prosperidade, humanidade, caridade, com muita saúde a todos. O nosso tema hoje continua falando do nosso capítulo 27, Pedir e Receber, a respeito de preces. E hoje nós vamos tratar da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Mas como sempre nós temos pessoas novas no nosso evangelho, né? Pessoas que não têm muito conhecimento da doutrina espírita, a gente pode falar aqui um pouco a respeito da fé, da prece, certo? Então eu separei alguns tópicos aqui, né? Por exemplo, segundo Emmanuel, a prece ela é uma comunicação sincera e íntima com Deus, um poderoso veículo de transformação espiritual que recompõe a energia mental e a vida do indivíduo, e não um pedido de favores ou de fuga da realidade. E, através dela, o espírito recebe o apoio para superar os desafios, fortalece a fé e a esperança e encontra a paz, sendo um ato de humildade e confiança que une as ações humanas ao plano espiritual. Portanto, a gente vê que Emmanuel, ele define que a prece era uma comunicação sincera e íntima com Deus. E comunicação entre os espíritos, ela se dá principalmente pela sintonia do pensamento. Quando a gente está fazendo as nossas preces para os mortos e sofredores, é exatamente dessa maneira aqui, pela sintonia do pensamento, sendo que a influência de um espírito depende da afinidade e das vibrações emitidas pela pessoa, que podem ser positivas ou negativas. Ele está falando aqui de maneira geral, certo? Mas, no caso, positiva, muito positiva, porque estamos fazendo uma prece. Então, que além dessa comunicação, né, existe, então, a telepatia,
e as comunicações ocorrem por fenômenos físicos, como pancadas, intuição, sonhos, psicografia, escrita mediúnica, psicofonia, voz mediúnica, e outros meios que envolvem médiuns como intermediários entre os mundos físico e espiritual. Mas voltando a falar da questão da prece. Então, para a gente entender um pouco da parte que é... Porque a gente vê que não é uma coisa assim que acontece, é um milagre, é uma coisa maravilhosa. Segundo, esqueci de anotar quem disse isso. Um pesquisador, ele fala, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. É a célebre terceira lei hermética, que ensina que tudo no universo, desde a matéria até os pensamentos e emoções, são todos energia em constante movimento e vibração, inclusive a nossa prece. E não é algo estático ou sólido. Essa vibração tem uma frequência e o que você vibra, você atrai para a sua realidade. Essa é a definição física, essa é a definição, como eu diria aqui, ai, meu Deus, me faltou a palavra. Do conhecimento, enfim, né? Que é uma coisa física, que é uma ciência, aliás, era isso que eu queria dizer. É a resposta da ciência. E para aplicação prática para a gente é através do autoconhecimento. Então, para usar essa lei de forma eficaz, é preciso o autoconhecimento para identificar as nossas capas negativas da nossa essência, que foram formadas por traumas, por falhas nossas, né? As falhas de caráter. Então, o autoconhecimento vai nos dar a capacidade de fazer uma vibração positiva, o que eleva em muito a capacidade e o poder da nossa prece e auxilia muito mais, não só aqueles a quem nós direcionamos as nossas preces, no caso aqui, os mortos e espíritos sofredores, mas quanto a nós mesmos. Porque no momento em que um cano passa água por ele, ele vai se limpando. Se ele passar veneno, ele vai se contaminando. Então, assim somos nós. Quando nós emitimos, através do autoconhecimento, energias positivas, nós vamos elevando a nossa vibração, o nosso nível vibracional. E quando nós nos deixamos levar pelas coisas mesquinhas, os maus sentimentos, nós somos um cano que carrega esgoto, que carrega produto químico, então a gente vai se contaminando também com isso. Então a prece, pela boa energia fluídica, é que ela influi no bem-estar do espírito, promovendo as transformações no seu perispírito, né? Aqueles espíritos que estão sentindo traumas, que sentem dores, etc. e tal, passa a promover curas no seu perispírito e mais a influenciação positiva no seu psiquismo. Então, vamos voltar aqui ao texto agora. Os espíritos sofredores pedem preces, pois elas lhes são proveitosas. Quando percebem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Além disso, a prece tem sobre eles uma ação direta, reanima-lhes a coragem, estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação dos erros que cometeram e pode ajudar a desviar o pensamento do mal. Inclusive, lá no nosso livro Céu e Inferno, nós temos excelentes exemplos que se encaixam aqui nessa definição. Existem pessoas que não admitem preces pelos mortos, porque para elas a alma só tem duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. Em ambos os casos, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, vamos admitir por um instante a existência dos sofrimentos eternos e imperdoáveis e que nossas preces sejam impotentes para pôr fim a essa situação. Ainda assim, seria lógico, caridoso e cristão não orar pelos condenados? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não seria para eles uma demonstração de piedade que poderia suavizar seus sofrimentos? Na Terra, quando o homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não tenha nenhuma esperança de obter para ele o perdão, é proibido uma pessoa caridosa ir aliviar o seu sofrimento?
Quando alguém sofre de um mal incurável e não existindo para ele nenhuma esperança, devemos abandoná-lo sem nenhum alívio? Lembrem-se de que entre os condenados pode estar uma pessoa que tenha sido querida a vocês, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, que só porque julgam que essa criatura não pode ser perdoada, por acaso recusariam a ela um copo d'água para matar a sede? Um remédio para curar suas feridas? Não fariam por ela mesmo que um prisioneiro? Não lhe dariam uma prova de amor, uma consolação? Pois bem, ao negarem a ela tudo isso, certamente não estariam sendo cristãos. Uma crença que endurece o coração não pode estar unida a um Deus que coloca como primeiro de todos os deveres amor ao próximo. Não é isso? Então, se pensa-se erroneamente que a prece pode ser inútil ao chamado espírito mau, pois ele deverá ser condenado às penas eternas, sendo as nossas preces impotentes para modificar o seu destino, né? Então, mas quanto à misericórdia e o perdão, não seria negação de Jesus, e que na realidade refletem a vontade e, portanto, a lei do próprio Deus? Então, quitar o copo d'água para o sedento? Negar. Socorro ao ferido? Negar. O pão ao faminto? Negar. O agasalho ao desnudo? Negar. Aí lembremos de: quando fazes a estes pequeninos, é a mim que o fazeis. Está lá em Mateus 25:40. Então, por isso, visitar o preso, saciar a fome do faminto, auxiliar o desamparado. Lembremos de São Francisco: mais perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Então, o outro pensamento, por exemplo, é de que as leis divinas, elas são imutáveis. Deus deve fazer uma autocontraposição por pedido das criaturas. Então, Deus vai mudar a sua própria lei por pedido das criaturas? A doutrina espírita nos esclarece, segundo os espíritos superiores, que a pena dura exatamente enquanto permanece a dureza do espírito, em não se comprometer e empreender a sua conversão e transformação. Dura o efeito enquanto dura a causa. Por exemplo, vamos aqui adiante, quando ele diz: outros se baseiam em uma razão mais enganadora ainda. As leis divinas são imutáveis. Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois, nesse caso, nada seria estável no universo. Portanto, o homem não tem nada que pedir a Deus, cabendo-lhe somente submeter-se à sua vontade e adorá-lo. Olha, gente, esse pensamento, ele chega a ser assim infantil. Porque de tudo que nós passamos, aprendemos na vida, aí nós vamos um dia nos encontrar com Deus, ou vamos definitivamente para o inferno, ou definitivamente para o céu. E lá no céu, como é que ele diz aqui? Submeter-se, cabendo somente submeter-se à sua vontade e adorar. Olha só, gente, a falta de conhecimento. Um Deus orgulhoso. Né? Um Deus orgulhoso, ele nos cria para a gente finalmente ir adorá-lo. Né? Eu sempre gosto de repetir isso. Será que o nosso destino final é ficar de frente a Deus, já que a gente lá não vai ter fome nem sede, né? Não vai ter nada mal acontecer, a gente vai ficar condenado. Nós estamos ali, sim, nós estamos condenados a ficar de frente de um Deus que é puro orgulho, para ficar adorando ele ali. Como é que a gente adora a Deus? A segunda lei, né? Que é semelhante à primeira. Amar o próximo. É fazer pelo próximo. E como disse o próprio Jesus, que Deus nunca cessa de trabalhar, estão surgindo criaturas ao longo do universo, nos mais diferentes mundos, né? nas suas estações ali evolutivas, desde os mundos mais primitivos, né? Os espíritos que têm conhecimento, etc. e tal, que são chamados os co-criadores, que possam ajudar de alguma maneira, eles estão ali fazendo o quê? Trabalhando, né? Amando a Deus, fazendo pelo próximo. Mesmo aquelas mônadas da vida que estão ainda ali no início, não sabem raciocinar, não têm pensamento. Muitos deles ainda estão formando ali o seu veículo de manifestação, o seu corpinho astral, né? Já estão ali sendo assistidos pelos irmãos em humanidades,
filhos de Deus Altíssimo. Da mesma maneira que Jesus vem um dia atrás de todos nós, né? Já num momento bastante evoluído do ser humano, tá? Já para trazer o conhecimento necessário para o final, praticamente o final. Mas que pelo menos já podia, naquele momento, libertar muita gente pela fé, sem ter o conhecimento ainda da parte física, da parte científica, de que nós somos, finalmente. Embora nós não tenhamos ainda essa definição, por exemplo, de que é feito o espírito. Nós temos um universo formado por Deus, espíritos e fluido universal, que esse fluido universal, sob as questões de volume, né, de massa, de temperatura, de magnetismo, forma os mais diversos corpos celestes, chamados inanimados, mas não inanimados, todos eles estão lá em movimento. A Terra, por exemplo, está em movimento, ela tanto roda em volta de si só, como em volta do Sol, ainda tem o seu movimento, ela tem um movimento da parte interna líquida, que se movimenta, né? E cada produtozinho que a gente vê, cada grão de areia, cada micro pedaço de papel, de tecido, de rocha, de qualquer coisa, é formado de átomos que está também se movimentando, né? Com as suas partículas menores que ele ainda, que o compõem, em movimento também. Então, nada está parado. Como diz aqui o nosso querido pesquisador Miguel Timpone, né, falecido em 1964, quando escreveu o livro Magnetismo Espiritual Micaelos. Ele define aqui no seu capítulo 1º, o item não está numerado, mas ele diz o seguinte, que no futuro, quando sob os auspícios desse respeito e desse amor, ele está falando do Espírito, o Espírito, todo humildade e desinteresse, houver conquistado pelo estudo e pelo trabalho, o conhecimento de todos os fluidos aos quais eu me referi aqui no início da nossa preleção, né? Retornando. Quando, sob os auspícios desse respeito e desse amor, toda humildade e desinteresse, houver conquistado pelo estudo e pelo trabalho o conhecimento de todos os fluidos, das suas naturezas diversas, de suas propriedades e efeitos, das diferentes combinações e transformações de que são passíveis, possuirá o segredo da vida universal e da formação de todos os seres em todos os reinos, sob a dupla ação espírita e magnética, pela vontade de Deus, segundo as leis naturais e imutáveis. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Corra a se superar, né, ao longo da sua existência infinita, em buscar esse conhecimento que vai nos liberar de todos os nossos sofrimentos, né? Sermos felizes com muitíssimo conhecimento, estarmos ali bem próximo do que Jesus disse, sois luz, né? Fazei brilhar a vossa luz, sois o sol da terra, mas mais especificamente, perdão, né? Quando ele diz, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Claro que nós nunca vamos ser perfeitos, Santo Pai é perfeito, mas teremos todo o conhecimento, como ele diz aqui. Segredo da vida universal e da formação de todos os seres em todos os reinos, sob a dupla ação espírita e magnética, pela vontade de Deus, segundo as leis naturais e imutáveis. Onde é que está, finalmente, a nossa libertação? Em Deus, mas através do trabalho que nós devemos empenhar, seguindo as leis do próprio Deus, que nos são ensinadas por Jesus, que é a lei de amor, a lei da harmonia. Não é verdade? Então, como ele diz aqui, existe essa ideia, né, que as leis divinas são imutáveis para falta de conhecimento. Ele diz, existe nessa ideia um desconhecimento completo quanto à imutabilidade das leis divinas, principalmente no que diz respeito às chamadas penas eternas, pois a lei não trata, em momento algum, do estabelecimento de uma duração eterna e irreversível das penas. Os espíritos superiores, aproveitando que o homem hoje está mais maduro, vêm nos revelar aquilo que, na fé, está de acordo ou não com os ensinamentos divinos, corrigir os erros. Vem revelar também
que a duração das penas está ligada diretamente ao comportamento do espírito, cabendo a ele próprio, aumentar ou diminuir o seu tempo de sofrimento. Enquanto o aluno não resolve pegar os livros e os cadernos e fazer os exercícios, ele não aprende a lição, portanto, ele não é aprovado. É a analogia assim, mais rápida que nós temos, que torna-se um sofrimento para ele ir para a aula. Né? Quando está na hora de ir para a aula, a criança já começa a ficar chateada, né? Perde a vontade. Por quê? Porque está com preguiça de seguir adiante. Mas é um fato que a lei do progresso é imutável. Né? Aqueles que ficarem para trás vão sofrer mais tempo. E esse tempo está de acordo com a vontade, como eu disse no início, da conversão e transformação, que vai dura o efeito enquanto permanece a causa. Né? O efeito aqui, enquanto você não consertar a causa, o efeito continua respondendo. Então, quando você conserta a causa, desaparece o efeito. E, portanto, evoluímos. Vamos adiante. Então, segundo esse dogma da eternidade absoluta das penas, não são levadas em conta o favor a favor do culpado, nem seus remorsos e nem seu arrependimento. Para ele, todo desejo que tenha de melhorar será inútil. Está condenado a permanecer no mal para sempre. Se for condenado por um tempo determinado, a pena acabará quando o prazo estiver cumprido. Como é que Jesus cita no Evangelho, né? Que haverá choro e ranger de dentes. E de lá não sairá até que tenha pago o último centavo. Né? Transformando isso em questão pecuniária, né? Em dinheiro, né? Centavo. Enquanto dever um centavo, permanece a dívida. Né? Como uma analogia que, enquanto permanecer, digamos, o pecado, enquanto permanecer a responsabilidade não regularizada, digamos assim, não aferida, o prejuízo causado, enquanto não for resposto, permanece em dívida perante as leis divinas, a lei da harmonia. Né? A harmonia é tipo aquele brinquedo João Bobo. Você bate nele para lá, ele volta para cá, ele atinge também. Então, se for condenado por um tempo determinado, a pena acabará quando o prazo estiver cumprido. Mas quem poderá afirmar que ele mudou para melhor os seus sentimentos? Quem poderá garantir que, a exemplo de muitos condenados na Terra, ao sair da prisão, ele não continue tão mal quanto era antes? Para o caso daquele que se arrependeu e o prazo ainda não se cumpriu, estaríamos mantendo no castigo um homem que retornou ao bem, que já pagou seu sentido. Não é verdade? Então, ele tem o direito natural, pela própria lei da harmonia, de retornar ao lado bom da vida, vamos dizer assim. Ao contrário, no caso do homem que continuou mal, se ele ganhasse a liberdade no tempo devido, estaríamos libertando um culpado que não se arrependeu. A lei de Deus é previdente e sábia, pois sendo justa e misericordiosa, não fixa para a pena nenhuma duração. Ela está resumida assim, que é aí ele vem aqui falar do resumo da lei e as transformações. Mas então vamos sempre continuar compreendendo que as penas, elas durarão o tempo que durar a vontade de não se transformar, de não se converter, não tomar a decisão e não agir finalmente. E não cabe a um ou a outro, né? Que aqui dentro da lei humana, né? Nós não temos o conhecimento assim tão profundo, né? Da vontade que o indivíduo teve de cometer o mal, para realmente criar ali uma palavra que está na moda agora, dosimetria da pena, né? Deus sabe, porque, inclusive, ele percebe dentro de cada espírito se houve ou não houve transformação, né? Muito diferente de muitos psicopatas que são soltos aí. Eu me lembro, quando eu era pequeno, falava-se muito em São Paulo de um chamado bandido da luz vermelha, né? Esse homem, ele cometia umas atrocidades incríveis. E quando finalmente foi preso, fizeram filme, ele se tornou ainda mais famoso, etc. e tal. E depois de passar muitos anos, disseram que ele não oferecia mais perigo à sociedade, né?
No entanto, depois que ele foi libertado, em muito pouco tempo ele matou uma pessoa, né? Por uma questão tola também, né? Sem direito à defesa, não estava transformado ainda, mas por falta de se conhecer a profundidade psicológica do irmão lá, né? Infelizmente, ele retornou à liberdade e retornou a praticar o mal. Mas aí nós vemos, por exemplo, em André Luiz, aquele caso lá que ele chama do vampiro, né? O espírito que estava assediando lá os portões da cidade de Nosso Lar, que ainda trazia dentro de si marcas do mal que tinha causado. Estava ali gritando, pedindo socorro, mas só por questão do desconforto. Então, você está todo mundo desconfortável nas zonas umbralinas, vamos levar todos eles para zonas de confortáveis, eles não têm ainda a capacidade do merecimento. Tem um outro livro que mostra também um resgate de uma região umbralina, eu não me lembro exatamente qual é, que o irmão diz assim, olha, observe que aqueles que têm alguma transformação, eles têm pelo menos uma luzinha, nem que seja pálida no peito. Então, esses a gente pode recolher. Os outros, não. Né? E existia, pelo lado da questão fluídica, magnética, né? Postos de defesa que muitos espíritos tentavam entrar, mas levavam como que um choque elétrico do magnetismo, da proteção, e não conseguiam entrar. Como existe em Nosso Lar, e na literatura de André Luiz, tem umas informações também de um local onde os espíritos trevosos tentam assaltar lá o local de socorro, mas exatamente tem umas energias magnéticas, tipo uns fios elétricos, que eles não conseguem ultrapassar. Então, vejamos aqui o resumo da lei de Deus, a que ele fala, né? O homem sempre sofre a consequência das suas faltas, e não existe uma só infração à lei de Deus que não fique sem a correspondente punição. Essa lei também é conhecida como a lei da justiça. A severidade do castigo é profissional à gravidade da falta. Essa lei também é conhecida como a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu consequente retorno ao bem. A duração da pena é proporcional à sua permanência no mal. Seria perpétua se a permanência do mal também o fosse, de curta duração, se o arrependimento viesse logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples arrependimento não basta. Isso é que é importante a gente gravar muito bem. O simples arrependimento não basta. É preciso a reparação da falta. Por essa razão, o culpado é submetido a novas provas, onde poderá, pelo uso do seu livre-arbítrio, fazer o bem, reparando o mal que praticou no passado. Assim, o homem é constantemente o juiz de sua própria sorte, que ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Esta é a lei, lei imutável, em concordância com a bondade e com a justiça de Deus. Portanto, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se, e a lei de Deus lhe mostra quais as condições para que isso aconteça. Na maioria das vezes, o que lhe falta é a vontade e a força de coragem. Com as nossas preces, com todo esse conhecimento que nós temos, da força, da vontade, e mais fortalecida pelos nossos anjos guardiões, não é isso? Cadê? Me perdi. Com as nossas preces. Portanto, o espírito culpado aqui, com as nossas preces, podemos lhe inspirar essa vontade, dando-lhe apoio e entusiasmo. Com nossos conselhos, podemos transmitir a ele o conhecimento que lhe falta. Com isso, estamos sendo instrumentos de outra lei de Deus, a lei do amor e da caridade. E esse espírito não necessitará mais pedir a Deus que revogue suas leis. Com o gesto de apoio, Deus nos permite dar uma prova da nossa caridade. E ele fala novamente aqui do livro Céu e Inferno. Então, vejamos, né? O conhecimento que nos é concedido através da doutrina espírita, para a gente acabar, né,
finalmente, com essa questão de que a oração é uma coisa mágica. A oração não é uma coisa mágica e nem nós somos mágicos. Tudo isso é explicado à sombra das leis universais, ou à clareza das leis universais. Por isso Jesus diz, sede perfeito, busca esse conhecimento aí, né, e tenha você vai ter a responsabilidade de ter sobre sua guarda muitos e muitos irmãos, muitos daqueles que nós tenhamos deixado no passado. Pessoas que são os nossos amores, esposa, filho, pai, qualquer parte da família, né? Ou um simples amigo, como a gente vê muito nas reuniões espíritas, essa busca, né, sempre de alguém conhecido para auxiliar no resgate do sofrimento, na mudança da direção das suas atitudes, das suas atividades, do seu pensamento, trazendo através do aconselhamento e principalmente das nossas preces por aqueles que nós nem conhecemos, né? O auxílio suficiente para promover a sua mudança, trazer algum conforto, como eu disse, porque a prece ela é curativa, tanto ao desencarnado, principalmente ao desencarnado, e um pouco menos para o encarnado, que a energia é mais, né, colado à energia material, mas ela é também relativa à força daquele que a emite. É por isso que a gente faz uma oração para os nossos, dessas pessoas que temos aqui na nossa lista, e muitos, pelo seu merecimento também, retratam, noticiam uma melhoria. Às vezes pouca, às vezes maior, porque depende também do seu merecimento, mas a nossa energia vai. Não podemos nos comparar com as energias do próprio Cristo. Tamanha era de, né, realizar o que o pessoal chama de realmente de um milagre na época. E a cura era imediata, devido à potência da energia, o magnetismo positivo de Jesus, né? Que um dia, né, como ele diz, nós estaremos lá tendo as mesmas capacidades dele. Aleluia! Para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos auxilie, né, a desenvolver o nosso conhecimento, fortalecer o nosso lado evolutivo, para que as nossas orações possam ser cada vez mais positivas e mais produtivas no auxílio aos nossos irmãos necessitados, falando da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E concluído, então, os nossos comentários, nós vamos voltar novamente ao momento da nossa prece, né? Vamos ler aqui minha prece diária, fazer hoje como individualmente, tá? Não, vamos fazer coletivamente. Agradecemos a Deus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e rogamos nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário de que carecemos para alcançar a luz espiritual que nos elevará à categoria de espíritos de Deus. Roguemos a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe os nossos passos e nos ilumine o caminho, para que possamos percorrê-lo com sabedoria e segurança. Roguemos a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz para o nosso espírito, assim como para todos os que nos são caros, e também aos nossos inimigos, a fim de que possamos um dia tê-los como amigos e unidos possamos elevar o nosso agradecimento ao Senhor. Rogamos a Jesus, nosso mestre, luz e amparo a todos os nossos irmãos necessitados, para os cegos do mundo, aos enfermos e aos que se encontram em tratamento, nos ambientes de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ou mesmo abandonados, os deficientes mentais e os encarcerados, aos famintos e os que vivem ao léu, para que consigam receber ajuda de mãos dadivosas e palavra confortante. E rogamos finalmente a Jesus, nosso amigo, proteção, amparo a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, sob a tua luz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho de Jesus, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra. Toda a glória ao Senhor, que é nossa origem e nosso destino. Meus queridos irmãos, muita paz e luz a todos, com as bênçãos do Mestre Jesus. Agora eu vou voltar a palavra à nossa irmã Francisca para as considerações finais do nosso banquete de luz de hoje. Muita paz. Graças a Deus, meu irmão. E assim, com essa prece, pedimos a espiritualidade ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima,
fazer uma varredura em cada lar, e se ali encontrar um irmão em sofrimento, que possa ser recolhido e levado a uma colônia espiritual, a um hospital, ou qualquer outro lugar que possa ser atendido. Pedimos também que todas as energias deletérias encontradas sejam transformadas em amor, em paz, em serenidade, em caridade. E assim, pedimos à nossa espiritualidade maior, ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, permissão para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz a todos. E que Deus nos abençoe hoje e sempre.